Com alegria e com a graça de Deus, aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer TV São José, para levar a todas e todos com as bênçãos do menino Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, especialmente com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. Mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller pela TV Primer TV São José, que sempre com as notícias, com as informações, com as orações, com as mensagens, enfim, as pessoas que me acompanharam já e estão me acompanhando durante tantos anos, quantas que já me disseram, Padre Pedro, os assuntos os mais diversos que o senhor aborda sempre vem enriquecendo a nós todos. E na terça-feira passada falamos um pouco sobre as missões. E o tempo passa tão rapidamente, mas em síntese, o Cristo Jesus. Lemos em São Marcos capítulo 16, versículo 15, nós lemos já na terça-feira, mas podemos ler novamente, onde diz a palavra de Cristo Jesus: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E ainda acentuando São Mateus, capítulo 28, versículo 19, encontraremos, você pode olhar na sua Bíblia, pode abrir a Bíblia, repito, Mateus, capítulo 28, versículo 19 e seguintes, e onde Cristo Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Os governantes, os prefeitos, têm autoridade no seu estado, no seu município, assim como um pai ou mãe manda na sua casa, mas já não pode mandar na casa da vizinha ou do vizinho. Mas Cristo Jesus, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, vejamos aqui o que é que Cristo Jesus diz: e depois ensinai a todas as nações, a todos os povos, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo o que eu prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Que alegria para todos nós termos sempre a presença de Cristo Jesus em nossa vida. E na Santa Missa, Cristo Jesus vem em cada Santa Missa para todos que desejarem e que estiverem na amizade e na graça de Deus, poderão receber o corpo e o sangue do Senhor Jesus na branca e santa hóstia consagrada. E o que é que Cristo Jesus nos diz e nos garante? Você sabe? Aqueles que me recebem nesta vida, aqueles que me receberão nesta vida, também eu os receberei um dia na eternidade. Sim, quando? Quando nós partirmos desta vida para a eternidade. Nós não sabemos quando.
Será que esses adolescentes campeões, medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, esses atletas que faleceram domingo à noite, ali na divisa, se não me engano, no quilômetro 376, divisa entre Paraná e Santa Catarina, quando um caminhão sem freio se precipitou sobre a van, matando 9 pessoas. E o que é que estes estudantes e atletas ouviram de Cristo Jesus? Veja só, você pode abrir a sua Bíblia, veja só, porque eram bons estudantes, maravilhosos atletas, cumpridores do seu dever. Vejam que já não ouviram de Cristo Jesus, todos eles, em Mateus capítulo 25 e versículo 34. Vinde benditos de meu Pai, possui o reino que vos estava preparado desde toda a eternidade. Vocês sabem que todos nós queremos um dia ouvir essas palavras de Cristo Jesus. E ouviremos, mas para ouvirmos é necessário que passemos por essa vida à semelhança de Cristo Jesus, fazendo bem. Como, por certo, todos nós queremos ouvir um dia estas palavras, então continuaremos fazendo bem. Vinde bendito de meu Pai, vinde bendita de meu Pai, tomai posse do reino que vos estava preparado desde a criação do mundo. E nós, então, devemos nosso compromisso em favor dos missionários, é a oração, a nossa colaboração. E se você puder, economicamente também, colaborar com os missionários, porque eles lá precisam, em favor das pessoas idosas, em favor da creche, na construção do hospital, na construção de uma escola, precisam também de um dinheiro, muitas vezes, e não possuem. Eu estive no meio dos índios ticunas, 1.700 quilômetros além de Manaus, quando eu coordenei o projeto Rondon com 33 estudantes da Universidade Federal, eu vi e presenciei a necessidade desses padres e religiosas, missionárias e missionários. Em falar em religiosas, na nossa paróquia aqui, em Coqueiros, Nossa Senhora do Carmo, nós temos 4 religiosas missionárias, que aqui já se encontram há muitos anos. Uma que veio lá da África, do Congo, a outra da Espanha, a outra de Lisboa. Enfim, pessoas de diversos países trabalhando aqui, não somente naquilo que é espiritual, na catequese, preparação, primeira comunhão para o sacramento da confirmação, mas também na dimensão social. A irmã Georgette, por exemplo, se dedica completamente com a sua equipe para o desenvolvimento das pessoas no sentido de promover a pessoa. Bem, então, nós ouvimos a colocação e, continuando, nós também, amanhã, a Igreja Católica nos
convida a todas e todos para celebrarmos a festividade litúrgica, sexta-feira, Santo Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo realmente brasileiro, que nasceu em Guaratinguetá, São Paulo, em 1739, faleceu no dia 23 de dezembro de 1822, e o Papa São João Paulo II o beatificou no dia 15 de outubro de 1998, e ele exatamente foi canonizado pelo Papa Bento XVI, no dia 11 de maio do ano 2007, em São Paulo. Então, que esse santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão, interceda junto de Deus em favor de todos e cada um de nós. Santa Paulina, ela nasceu lá em Vigolo Vataro, perto da Catedral de Trento, na Itália, questão de 6 e 7 quilômetros, mas com 10 anos ela veio para o Brasil. Então, seus pais e mais pessoas de Vigolo Vataro e se estabeleceram, residiram aqui em Nova Trento, em Vigolo. Mas Santa Paulina, então, passou a maior parte da sua vida no Brasil, mas nasceu na Itália. E se nós olharmos agora a palavra de Deus, especialmente São Paulo, dirigindo-se aos Efésios, no capítulo 4, versículos 1 a 6, vejamos como Cristo Jesus quer que nós façamos a nossa caminhada por esta vida, como todos aqueles parentes, conhecidos, amigos nossos, que já se encontram no céu, fizeram a sua peregrinação. Veja aqui uma pequena síntese da mensagem de Cristo Jesus, onde lemos: exorto-vos, pois, prisioneiro, que leveis, prisioneiro que sou, pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados. Então, São Paulo está na prisão. Por que São Paulo, o grande seguidor e evangelizador, está na prisão? Por ter anunciado o Evangelho, a mensagem de Cristo Jesus. E como na época era proibido levar a mensagem de Cristo, porque os imperadores eram pagãos, eram inimigos de Cristo Jesus, e mandavam então os soldados prender todas as pessoas que anunciavam o reino de Deus. E aqui então, São Paulo diz que nós devemos todos levar e viver uma vida digna para a qual nós fomos chamados. Nós fomos chamados por Deus pelo batismo para a santificação, a vocação, como diz o próprio Deus: sede santos como eu, vosso Pai, sou santo. Ou como diz também Cristo Jesus, claramente, capítulo 4, versículo 8 de São Tiago: aproximai-vos de Cristo Jesus, e
ou melhor ainda, aproximai-vos de Deus. Está aqui, São Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproximai-vos de Deus, e Deus se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações. Então, especialmente, nós somos convidados a viver nesta vida, e vamos continuar aqui, para a vocação para a qual fomos chamados. E então, mas com toda humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-os mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, para nós nos doarmos uns aos outros e vivermos sempre na simplicidade e na humildade. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança, a salvação eterna, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, a um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e com todos. Então, é esta mensagem maravilhosa de São Paulo apóstolo aos Efésios, que procuremos sempre vivenciar a palavra de Deus. E nós teremos agora, nesse sábado, uma ordenação presbiteral, que será aqui na igreja de Santa Cruz, aqui em Barreiros, de um jovem que terminou os seus estudos e se vai ser ordenado sacerdote pelo nosso arcebispo Dom Wilson Tadeu Yen. É o diácono José Gabriel, aliás, o diácono André Schmitz. André Schmitz será ordenado, então, dia 26, próximo sábado, às 9 horas, na paróquia Santa Cruz, em Areias, aqui em Barreiros. E assim eu vou anunciando também os demais acontecimentos, os jubileus de prata de outros sacerdotes. E todos nós, então, devemos procurar vivenciar sempre mais a nossa fé, o nosso compromisso com Cristo Jesus. Em breve já estaremos, dia 1º e dia 2, celebrando a festividade de todos os santos e santas, bem como também os finados, quando também iremos ainda dando explicações para todos os nossos telespectadores. E nós sabemos, dia 28 de outubro, a Igreja Católica, próxima segunda-feira, estará celebrando as festividades dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. São Judas Tadeu é um dos apóstolos muito venerado e invocado, especialmente em casos desesperados e quando queremos com urgência. Então, procuremos sempre vivenciar a nossa fé
na nossa união com Cristo Jesus. E os santos e santas de hoje, Santo Antônio, Maria Claret, Santo Evergílio, mártir, Santo, ainda Santa Menina Benigna, bem-aventurada, e São Félix, São Sétimo Fortunato, mártires, ainda Arécio, Martinho e Maximino. Também estamos no início da semana do desarmamento e da paz. Nós sabemos que a arma não leva a nada, somente leva à morte. E, pior ainda, quando se metem em drogas e querem ter a sua arma, e quantos que são mortos exatamente porque querem defrontar-se com a polícia, e a polícia tem que se defender. Onde é que se viu como aconteceu? Alguns dias atrás, segundo eu soube, um deles querendo enfrentar a polícia com uma metralhadora. Primeiramente, é proibido a pessoa civil usar metralhadora. Então, agora enfrentar a própria polícia. Então, aqui no caso, semana de desarmamento e da vivência da paz. Também é o Dia das Nações Unidas, Dia Mundial do Desenvolvimento. Por falar em desenvolvimento, todos nós devemos lutar, nos esforçar para nós, para você criança, você adolescente, você jovem, você universitário, lutar, trabalhar para o seu aperfeiçoamento, para o seu desenvolvimento. Não basta somente o desenvolvimento fisiológico, físico, ou desenvolvimento da cabeça, só o desenvolvimento intelectual. É como eu já ouvi pessoas dizendo, pô, Padre Pedro, mas aquele estudante é muito inteligente intelectualmente falando, mas é muito revoltado contra os pais, não ajuda em nada em casa e com os colegas também, lá na universidade ou no ensino médio, e não se dá bem com ninguém. É muito orgulhoso, muito cheio de si. Então, é necessário, no desenvolvimento, a pessoa ir se aprimorando nos seus conhecimentos, sim, mas também no seu caráter. Saber que todos nós somos filhos do mesmo Pai eterno. E Cristo Jesus nos ensinou a rezar. E o que é que inicia a oração? Pai nosso. Não é Pai meu. Se você quisesse rezar, Pai meu que está no céu, Cristo Jesus seria o primeiro. O quê? O que é que você está rezando aí? Pai meu? Pode ir embora. Não sou teu pai. É Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então, veja, próprio Deus quer que todos nós nos reconheçamos como irmãos. E por isso todos nós somos batizados. E na catequese para a primeira Eucaristia, para o sacramento da confirmação, o que é que nós aprendemos? Que somos uma verdadeira família.
E como é bonito quando as pessoas, por exemplo, nesse sábado, lá na ressacada, eu li uma nota no jornal, onde havia talvez mais de 30 mil pessoas, mas todo mundo batendo palma, todo mundo aplaudindo, o cantor, os cantores, o conjunto, com alegria, se expandindo. Mas nada como acontece, ou já aconteceu uma outra vez, torcedores brigando com torcedores de um time com outro time. E qual o resultado? Faz uns 8, 10 ou 12 anos, não me lembro bem, que eu li num jornal em que torcedores, naquela época, nos últimos 12 anos, se brigando entre si, torcedores uns contra os outros, fanáticos, bobalhões, podíamos dizer, e que não vivem mais. Por que não vivem mais? Porque se mataram 52 pessoas, torcedores de um time e do outro, nesses 12 anos se liquidaram, já partiram desta vida para a eternidade e perderam a sua vida. Não é esta a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a pessoa lute, a pessoa se esforce. E os nossos telespectadores, que sempre estão em sintonia conosco, Márcio Murilo Martins, Carlos de Souza, Ian Augusto Marques, Paulo Pamplona, Rosana Vieira Silva, Maria Regina Gazola, Ismael Melim Josélio dos Santos, Ariane Vieira Melo, Paulo Sérgio de Melo. Se você quiser, se você está em sintonia comigo, deixe o seu nome também, ou me telefone, ou deixe na secretaria da paróquia aqui de Coqueiros, e futuramente também estarei anunciando. E o nosso tempo está passando, sempre o nosso programa é na terça-feira e na quinta-feira. Então, agora a bênção final. Veja que bênção maravilhosa. Tua bênção, Senhor Deus de amor, nos ilumine. Tua face, Senhor Deus da justiça, brilhe sobre nós. Teu poder nos dê fortaleza, ânimo e otimismo. E teu carinho de Pai nos envolva, nos encha de paz, esperança, prosperidade, alegria. Amém. Saúde, paz, alegria, a felicidade acompanhada das mais ricas bênçãos de Cristo Jesus e de Nossa Senhora. A nossa prece em favor de todas as pessoas enfermas, a bênção de Deus, a bênção da Trindade Santa, a bênção de Nossa Senhora, protetora nossa, a bênção da água e a bênção dos doentes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, se Deus quiser.